Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo que nós vamos tratar aqui de exemplos de imobilizado. Então, o que nós temos aqui de exemplos de imobilizado? Então, em geral, as empresas possuem esses ativos aqui que estão registrados lá no ativo imobilizado. Óbvio que podem ter outros diferentes desses, né? Mas, em geral, se tem terrenos, máquinas, móveis, equipamentos, benfeitorias em propriedades alugadas. Então, por exemplo, alugo ah, um imóvel comercial e eu vou lá, coloco paredes, vidros, ploto coisas, enfim, troco pisos, né? Tudo que eu fizer lá de benfeitoria nesse imóvel alugado, eu também vou colocar para dentro da entidade e depreciar ele depois, certo? Veículos leves, pesados, de construção, então, diversos itens, em geral, a gente consegue ver nos ativos imobilizados das empresas, tá certo? E esses itens aí, eles sempre, tudo isso que eu falei, terreno, móveis, equipamentos, máquinas e tal, eles sempre vão ser classificados no ativo imobilizado de uma empresa. Então, sempre que uma empresa tem um veículo, ele vai ser um ativo imobilizado, né? É óbvio que a resposta é não. Por quê? Porque depende do uso, né? Lembra lá que a definição de ativo imobilizado, ela tem que usar esses ativos tangíveis, que duram por mais de um período, no uso de três coisas: para fins administrativos, para aluguel aos demais ou fornecimento de produtos e serviços, né? Então, é essa a intenção do ativo imobilizado. Eu preciso que sejam esses bens tangíveis, mas é isso que vai me dizer se eu vou ser classificado como imobilizado, o uso, tá certo? Então, obviamente, depende do uso. Para uma empresa de logística que faz entrega de mercadorias, por exemplo, um caminhão é um imobilizado, né? Porque ele utiliza o caminhão para fazer essas entregas. Agora, numa concessionária de caminhões, ele é um estoque, tá certo? Então, ele utiliza para vender isso. Então, portanto, o que é claro é que há necessidade de verificar qual o uso que se pretende dar a esse ativo, tá? Então, por exemplo, eu comprei uma fazenda, ela é imobilizado? Depende do uso. O que eu depende do uso? Eu comprei para revender. Então, ela para mim é um estoque. Eu compro para revender. Compro terras para revender. Para mim é um estoque. Certo? Não, eu comprei para plantar cana-de-açúcar ou qualquer outra cultura. Opa, ela é imobilizado, CPC 27. Não, eu compro para valorização. Comprei, eu acho que ali vai valorizar, né? Eu não tenho essa atividade, por exemplo, de comprar e revender toda hora. Eu comprei porque eu acho que vai valorizar. Então, ali para mim, ela é uma propriedade para investimento. Então, ela vai ser aplicada ao CPC 28. Né? E além disso, por exemplo, ela é um imobilizado, CPC 27. Mas aí eu não quero mais ficar com ela, por exemplo. Eu usei ela para plantar cana-de-açúcar, mas, por exemplo, não vou ficar mais nessa atividade. Vou fazer outra coisa com ela. Aí eu tiro ela do imobilizado e levo lá ela para o ativo não circulante mantido para a venda lá no circulante, né? Tiro ela do não circulante mantido, e coloco para o circulante. Aí ela já usa o CPC 31, tá certo? Então, dependendo de como eu vejo, o terreno pode ter, por exemplo, nesse caso que a gente mostrou, várias formas de ser classificado no balanço. Tá? Outro ativo aqui, né? Comprei um boi, ele é mobilizado, né? Então também, mais uma vez, depende do uso. Por exemplo, se eu compro para revender, compro e vendo, sou um trader de boi, então ele para mim é um estoque, tá certo? Ele vai ficar lá no estoque, eu sou alguém que compra e vende. Não, eu comprei, por exemplo, para exposição. Ele é um boi premiado e eu tenho aqui ele como eu exponho ele, por exemplo, ou como se fosse um zoológico também. É mais ou menos o caso do zoológico. Então aí ele é um ativo imobilizado, tá certo? Agora, se eu compro ele para fazer reprodução, eu vendo sêmen, ele é matriz, é alguma coisa nesse sentido, aí ele é ativo biológico, CPC 29, tá certo? Mas e se eu, por exemplo, pego esse boi, por exemplo, que é um boi premiado, eu faço exposição dele, mas também utilizo para reprodução, né? Então aí eu tenho uma atividade conjunta de exposição e reprodução. Então eu vou verificar aqui qual é mais relevante em geral. Tende-se a ir para o ativo biológico, mas se ele for, por exemplo, ele faz reprodução, mas é algo que acontece ocasionalmente, eu não tenho esse trabalho de desenvolvimento do animal, né? Desenvolvimento agrícola. Então ele é ativo imobilizado porque ele é mais exposição. Não, o que eu faço muito nele eu vendo o sêmen dele e também faço cruzamentos. Ele é basicamente para isso, ele traz mais renda através disso, né? Mas eu também abro a fazenda para expô-lo. Mas veja, a exposição dele me traz um caixa, mas muito pequeno em relação ao que eu ganho com o desenvolvimento biológico. Então, ele é um ativo biológico, tá certo? Então, eu posso ainda ter atividades conjuntas, eu preciso verificar
qual é a mais relevante. Então, como eu já falei aqui, né, outros ativos imobilizados, animais zoológicos em geral são ativos imobilizados, porque eu utilizo eles lá para obter um serviço, que é de exposição. Né? Outros animais, como de tração, então tem lugares que tem passeios, né, com os animais, ou até mesmo se eu tenho uma atividade rural que tem os animais fazendo tração, ele também é um ativo imobilizado. E outro caso que é bastante comum é quando eu tenho cães de guarda, eles também são ativos imobilizados. Tá? Então, em geral, plantas e animais vivos são ativos biológicos, CPC 29, mas esses aí, quando eles são CPC 29, quando eu tenho desenvolvimento biológico, eu os utilizo para desenvolvimento biológico. E aqui, transformação biológica, e aqui não é o caso, tá certo? Então aqui, ó, tem obviamente precisa de julgamento isso, mas caso as entidades, zoológico, empresa de segurança, também tem atividade como desenvolvimento biológico dos animais, por exemplo, a recria deverá ser reconhecido como ativo biológico caso essa atividade não seja insignificante, tá certo? Como eu tinha falado no slide anterior. Outros exemplos de imobilizado aqui, ó. Então a General Motors comprou um terreno e um edifício para uma fábrica que fornece benefícios futuros na empresa. Né? E o Walmart, ele constrói lojas usando pessoas da sua folha de pagamento e também fornece fornecedores terceirizados. Quando finalizados, os estabelecimentos darão futuros ao Walmart. Então, o que difere um e o dois aqui? Porque um comprou pronto e o outro construiu, a norma permite que ambos sejam imobilizados, tá certo? Então, o Walmart desenvolveu o ativo, incorrentes ali em custos internos, ele mesmo contratou a mão de obra, e e fez gastos ao longo do tempo para construir essas lojas ao invés de comprar ele pronto, tá certo? Então, ambos serão considerados imobilizados em suas empresas, obviamente, não tem nenhuma diferença, só porque um comprou e o outro desenvolveu. A norma permite os dois, tá certo? Outros ativos imobilizados aqui. Então, como eu falei anteriormente, tem outros tipos de planta que também são tratados como ativos imobilizados. Então, são o caso das plantas portadoras. Tá? Então, a planta portadora é uma planta viva, né, que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. Ela é cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Né? Então, ela é aquela planta que ela não é o principal produto agrícola. Por exemplo, o contrário de uma planta portadora é o caso do eucalipto. Então, o eucalipto, eu planto o eucalipto para cortar o eucalipto, para principalmente a indústria de celulose, e às vezes vende como carvão, se deu algum problema. Mas a expectativa grande é de se vender lá para a indústria de celulose. Né? Então, o próprio eucalipto é o produto agrícola. Então, ela não é uma planta portadora. Quem que é a planta portadora? É aquela planta que precisa, por exemplo, a macieira, a laranjeira, a cana-de-açúcar, tá certo? Então, essas são as... Aqui tem outros exemplos, né? Como arbustos de chá, as árvores frutíferas, como eu falei, da macieira e da laranjeira, o cafeeiro, seringueiro, salgueiro, palma, vinhas, etc. Tá? Então, elas são exemplos disso. E aí tem as plantas que são consumíveis, mas por que a cana-de-açúcar, por exemplo, e o bambu são considerados plantas portadoras? Ah, não vou lá e corto a cana-de-açúcar? Corto, mas a soqueira fica lá. Né? Então, eu planejo a minha plantação de cana-de-açúcar para dar 5, 6, 7 cortes. Né? Então eu vou lá, eu tenho a soqueira, que faz parte da raiz e o primeiro toquinho ali, vamos dizer assim. Então, na hora que eu corto, eu tiro a parte de cima e ela nasce de novo. Né? Então, por isso, essa soqueira ela contém essa cana-de-açúcar, tá certo? Então, a cana-de-açúcar é um ativo biológico, mas a soqueira não, tá certo? Então, essa plantação aí de cana-de-açúcar, ela é uma planta portadora, ela contém a cana-de-açúcar, tá certo? Então, é bem bacana esses exemplos, porque eles mostram como o nível de detalhe pode importar para você classificar ou não, tá certo? Mas esses detalhes a gente acaba explicando um pouco melhor quando a gente vai tratar da norma de ativo biológico e produto agrícola, tá? Outras coisas que não são plantas portadoras. Então, são as plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola, como eu disse, o eucalipto, né? Então, são árvores aí cultivadas para o uso da madeira. Podem ter casos também de plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas,
mas ela também há uma probabilidade que não é remota da entidade colher e vender a planta como produto agrícola também. Então ela tem dois produtos, o que nasce da planta e a própria planta, tá certo? E algumas culturas anuais aí como o milho e o trigo. Tá? Essas plantas cultivadas para produção, que elas também viram produtos agrícolas, né? Não podem ser aquelas que são vendidas como sucata, né? Eu vendo para fazer carvão depois e é um preço super barato que é só para fazer algum caixa, tá? Então não é esse tipo. É algo que de fato eu vou precisar da madeira, vamos supor assim, e também do fruto dessa árvore, tá? Dessa planta. E aqui, por fim, tem um plano de conta sugerido pelo Manual de Contabilidade Societária de 2018. Então ele mostra aqui, né, quais são, como é que ele divide, né? Divide aqui bens em operação, então aqui tem os terrenos, obras civis, instalações, máquinas, aparelhos e equipamentos, equipamentos de processamento eletrônico, sistemas aplicativos, móveis, utensílios, veículos, ferramentas, peças e conjuntos de reposição, benfeitorias em propriedades arrendadas. Aí eu tenho esse mobilizado em andamento, ou seja, eu estou construindo essas coisas ainda. Então eles ficam aqui esperando até eles serem colocados em operação e são transferidos para cá. Além disso, eu faço aqui, tem uma continha aqui das perdas estimadas por redução ao valor recuperável, que é o impairment test, né, o teste de impairment, CPC 01. Então, quando eu tenho lá indicativo que o ativo está sobreavaliado, eu reconheço uma perda nele e controlo aqui também no ativo. Tá? E aí, para cada um desses bens em operação, eu tenho uma conta de depreciação, amortização e exaustão acumulada, tá certo? E elas são contas aqui credoras. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui da série de imobilizado, de ativo imobilizado, tratando aqui de exemplos de ativo imobilizado. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.